Bom dia. Bom dia, porque estamos de manhã aqui gravando. Eu também estou com meu chazinho aqui. Bom dia. E Oscar. Sou Oscar, estou aqui com a Fernanda. Eh, Fernanda, já vou pedir para você se apresentar. Queria fazer uma introdução aqui rapidinho do que nós estamos fazendo. Somos embaixadores do propósito radical, do Radical Purpose em inglês. Desculpa, um grupo internacional que se reúne periodicamente para discutir, para trabalhar, para repensar os assuntos ao respeito do que nos motiva, do que muda e poderia mudar no nosso trabalho, na maneira como a gente vê o mundo, nas lentes que utilizamos. Então, é um grupo muito eclético, bem diferente. Tem gente da Europa, tem gente da América Latina, tem gente dos Estados Unidos, do Brasil. Temos um grupo de pessoas. E nos reunimos aqui também, periodicamente, semanalmente, estamos aqui conversando, planejando e fazendo algumas coisas. E decidimos gravar um pouco aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia e compartilhar com vocês. Eu sou Oscar, nasci no Peru, moro no Brasil já há mais de 20 anos e tenho me encontrado aí com a Fernanda nos últimos 2 anos, já estamos desenvolvendo aí algumas coisas juntos. Fernanda, bom dia. E acho que você já falou tudo, né? Me apresentar. Sim, Fernanda Guerra, sou advogada, trabalho com práticas regenerativas focadas nas relações, compreendendo que as pessoas não têm problemas jurídicos e sim problemas humanos. E me encontro aqui inserida nesse grupo onde a gente efetivamente não só pensa, discute, troca sobre novas formas, né, de interações humanas, principalmente nas organizações, mas é sobre uma postura de vida, né, Oscar? E a gente decidiu um pouco compartilhar aquilo que a gente vem conversando e trocando aí nos últimos 2 anos. Isso, nós temos falado, nós temos feito alguns workshops e temos planejado algumas coisas, mas hoje queríamos compartilhar um pouco como a gente está aterrando essas coisas no nosso dia a dia, né? Como que a gente está trazendo para a prática. Então, vou começar fazendo isso, uma pergunta para você, Fê. Como que, como que os conceitos que estão por trás do propósito radical, né? Força e motivação, necessidades radicais, como isso está afetando o teu dia a dia? Oscar, literalmente, acho que é uma mudança de lente, né? Então, não é eu não acredito em agregar ferramentas na gente, Uhum. algo assim efetivamente externo. Então, o que me encanta nesse grupo, nessas discussões que a gente tem, é que todos nós, cada um da sua forma, tenta efetivamente viver a partir de uma percepção de que a vida não é um tem que fazer nada, né, e se questionar o porquê a gente está fazendo cada coisa, para trazer consciência, né, e uma medida também muito interna e peculiar de satisfação. É muito porque a partir desse lugar de uma satisfação interna, né, de entender qual a sua real motivação, a gente passa a estar atuando na vida, seja no âmbito privado ou no âmbito profissional, né, que é basicamente o foco das nossas investigações, de uma forma muito autêntica, muito nossa. E a partir dessa autenticidade, eu me abro para respeitar a autenticidade do outro e também para nutrir uma curiosidade sobre o que o outro pode me agregar, Uhum. né. E aí é que eu sinto a mágica daquilo que a gente vem discutindo e implementando. Porque quando eu reconheço essa autenticidade minha e, por consequência, do outro, a gente parece que vira uma chavinha interna, onde eu não consigo reconhecer o outro como um alienígena, né, como um Uhum. agente externo, um inimigo que eu tenho que me proteger.
E isso faz realmente diferença no teu dia a dia. Então, assim, o que eu percebo é que o Radical me trouxe um lugar de conforto, porque eu percebi que outras pessoas também têm essa mesma percepção. Então, nessa busca, não de como eu posso ser melhor do que você e alcançar o lugar que você está, mas sim como eu posso construir um lugar para eu estar bem. E a partir disso, te apoiar num lugar onde você possa estar bem. Então, ver isso, ver essas trocas, né, e ver isso florescer faz muito sentido. Enfim, e a partir do momento que você quer estar nesse lugar, todas as suas relações se transformam, inclusive suas relações de âmbito privado, porque eu não acredito também, não acredito porque não experienciei isso na minha vida, seja com a Uhum. lente radical ou seja com a lente tradicional. Um lugar onde a vida privada seja diferente da vida profissional. Então, o que eu percebia antes dessa lente é que eu estava o tempo inteiro querendo alcançar uma régua que não era minha, né? Lugares onde não era eu que estava dizendo que eu deveria estar naquele lugar. E isso me trazia muita angústia, muita insatisfação, e eu passava parte do meu tempo tendo que lidar com essa angústia, com essa insatisfação, porque estava perseguindo algo que não era meu, que não era Uhum. aquilo que eu queria, né? E aí a ideia, né? E é uma escolha. Acabei de acordar. É isso, né? É o que que eu estou escolhendo hoje para me Uhum. colocar em autenticidade, tanto na minha vida privada, na minha relação com meu filho, com meu companheiro e na minha relação de trabalho com as pessoas que trabalham comigo, né? Então, hoje eu vi, desculpa aqui o computador aqui. Hoje eu tenho um escritório, um pequeno escritório, Uhum. e, e, e divido um espaço com outros dois escritórios, né? E a gente tenta estar nesse lugar também de colaboração, de autenticidade, de troca genuína, entendendo mais uma vez que só eu posso fazer as coisas que eu faço, mesmo que eu tenha a mesma formação que você, que a gente frequente o mesmo grupo Radical, que a gente tenha acesso às mesmas informações, a forma como isso me atravessa é muito única. Uhum. E isso me atravessa dessa forma única, e por sua vez eu vou devolver isso para o mundo também de uma forma única. E aí é que está a grandeza, né? E Uhum. outra pessoa de outra forma. Então, assim, eu não consigo olhar o outro mais como meu inimigo, alguém que eu tenho que me proteger, mas sim como a gente pode estar junto, né? Se o outro também está nesse lugar, a gente pode estar ombro a ombro, não tem que estar eu vou usar aqui uma palavra que eu acho que se encaixa bem, né? Maternando ninguém, que eu sinto que é Uhum. muito lugar da hierarquia, né? Então tem ali um chefe, um papai ou uma mamãe que está tutelando outros adultos, né? Então, como sair desse lugar e colocar todo mundo igual, né? Nesse sentido hierárquico, né? Como a gente pode ocupar esse lugar que é único, que é nosso. Né? Então, tento trazer essas atitudes para o dia a dia, na hora que estou passando um trabalho para quem está junto comigo, né, minha assistente, entendendo que ela está ali para o meu trabalho acontecer é necessário, eu também sou necessária para ela, mas sem que tenha um lugar que eu não respeite, né, as peculiaridades e o jeito dela, enfim, as colaborações que ela pode trazer, o sentir e o atravessamento dela. Enfim, Uhum. é um exercício literalmente, é igual academia, né? Enfim, que bonito, né? Não, não atravessar o sentir da outra pessoa, né? Muitas vezes Sim, sim, acaba sim. acontecendo mesmo. Que legal. Te escutando, eu pensei em duas coisas. Uma é realmente também isso tem acontecido comigo, né? Essa possibilidade de ser parte de um grupo que está olhando para o que é consciente, né? Para trabalhar a nossa consciência daquilo que a gente faz no nosso trabalho, no dia a dia, é uma grande oportunidade, né? E semana passada estávamos conversando com o José, que essas lentes, né, das quais a gente fala,
elas na realidade vêm como foram lentes que foram colocadas para nós. A gente tem que tirar as lentes que a gente acabou adquirindo ao longo da vida, que mudaram muito do que realmente é intrínseco, né? E a gente poder olhar com aquilo que realmente está dentro de nós, né? O que é nosso, o que é intrínseco, o que o mundo realmente pode fazer e não aquilo que a gente quer que o mundo faça, ou aquilo que é imposto, muitas vezes por forças aí que vêm com outros interesses de fora, né? Muito legal. É, ontem, né, quando eu sabia que a gente ia ter esse encontro, e estava pensando sobre essa coisa das lentes, da régua, e eu estou assim, num momento novo, profissional, construindo Uhum, uma nova dinâmica de trabalho dentro, né, de uma, um escritório de advocacia. E aí eu fiquei lembrando de quando eu comecei lá, sabe, 20 e tantos anos atrás, e como essa falta de percepção de que existe essa lente deixa a gente uhum, totalmente no escuro, sem nenhum repertório. sim, Isso é muito incrível, porque eu me conectei com essa pessoa de 20 e tantos anos atrás que não tinha sequer um repertório para imaginar que outros mundos eram possíveis, né? uhum, Então, quando a gente fala dessa lente, né, a ideia não é nem entrar num chicote sobre... todo mundo tem uma lente, né? Isso a gente cresceu. Mas a partir do momento que eu reconheço que existe uma lente, se abre um leque de possibilidades, né? total. E eu fico imaginando, eu estava tentando assim, me conectar, falei, como é que era viver sem perceber que existia essa lente, achando que é porque é. E aí eu me reconheço com um certo cinismo, né? Uma falta de esperança sobre isso. Porque Uhum, você se sente meio angustiado, meio pressionado, né? E vem um dos conceitos que eu acho que é o primeiro estalo que a gente tem, né? Quando a gente fala dessa necessidade individual, dessa centelha muito única, né? Que vai gerar lá uhum, na frente uma autenticidade, uma possibilidade de colaboração, que é essa força, né? Então, sem reconhecer a força, a gente entra num processo meio de um certo cinismo, as coisas são porque uhum, são, uma falta de esperança, né? Uma falta de perspectiva, e você vai tocando a vida meio igual ao gado, né? sim, Come, dorme, acorda, e é porque é, né? E o quanto meio cinza isso era para mim, sabe? Assim, as coisas meio cinzas. E quando eu percebi que eu tinha essa lente, ficou tudo muito colorido, com muitas cores, sabe? Porque aí eu uhum, posso simplesmente fazer assim, trocar, botar outro, e aí vai, né? exatamente. Que legal, muito bacana isso, Fê. É, realmente, esse conceito de lentes com as quais a gente vê o mundo, né? O observador que nós somos do mundo, realmente causou um impacto, né? Para mim também. E eu fico aqui curiosa, cara, assim, claro, a gente se conhece já um pouco, vem trocando bastante, mas queria ouvir, assim, a gente está falando já de um lugar onde a gente está vivendo, né, e trocando há muito tempo sobre esse lugar de autenticidade, que proporciona uma colaboração, como criar outras dinâmicas, né, para um lugar que a gente ocupa grande parte da vida, né, que é o lugar do trabalho, né, Uhum. reconhecendo um trabalho, como é que é essa passar a viver o trabalho como uma expressão de alma, mas eu queria te escutar falar um pouquinho das necessidades, sabe, radicais, assim, como você as percebe, enfim, como foi isso para você? É, eu acho que foi um conceito muito interessante de conhecer, de adquirir, né? O que é radical, né? Quando pela primeira vez escutei falar do propósito radical, fiquei um pouco eh, interessado em saber o que era isso de radical, né? E estava entendendo um pouco o conceito que querem trazer por trás. O radical vem no sentido de ser raiz, né? Aquilo que é inato, aquilo que é intrínseco, aquilo que é raiz radical da nossa vida. Então, as necessidades radicais, elas são aquilo que
todos nós realmente possuímos, como seres que somos, né? Você falou aí de motivações que você tem e que não eram percebidas antes, motivações que você descobre através dessas lentes. Só um minutinho que estou de manhã ainda a voz não aquece. Sim. E, e então descobrir algumas necessidades foi muito interessante. Por exemplo, em mim, eh, e a gente faz isso através de um processo, temos um processo para mapear isso que foi desenvolvido aí através de conceitos de neurociência. Enfim, eu nunca fui muito fã desses assessments, desses testes, mas é um Uhum. conceito bem bacana que nos ajuda a ter um ponto de partida para conversar a respeito de nós mesmos, né? Então, por exemplo, dar dois exemplos. Um é a minha necessidade, por exemplo, de criar, né? É algo que eu tinha meio que sabia disso, me considerava uma pessoa criativa, enfim. Mas quando isso ficou claro para mim, que uma das minhas necessidades radicais, poder estar criando coisas, muita coisa fez sentido e muita coisa começou a se transformar na maneira como eu abordava o trabalho que eu estou fazendo, né? Tenho uma consultoria, sou consultor organizacional, mas eu trabalhei antes no mercado de telecomunicações, na área de vendas. Então, eu estava muito acostumado a trabalhar dessa maneira, mais ou menos como você falou, né? 20 anos atrás também existia um modelo que foi colocado à força, no qual eu naveguei muito bem, me encontrei muito bem. Então, eu vendia, tem muito dinheiro, eu atropelava o que tinha que atropelar para atingir as metas, esse tipo de coisa, né? Mas não tinha essa possibilidade muito de criar dentro daquele papel que eu desenvolvia. Hoje eu posso imaginar coisas, hoje eu posso trazer ao mundo coisas e soluções que vão atrás de necessidades minhas e de outras pessoas. Então, identificar que criar era uma necessidade radical minha me ajudou muito, né? Por exemplo, nas minhas relações de trabalho, eu dentro das parcerias que eu tenho aqui, de trabalho, existia uma pessoa na qual, logo no início dessa transformação que eu tive, né, fiz uma transição para o mercado de desenvolvimento organizacional e hora de vendas, como eu falei. Quando estava organizando, chamei algumas pessoas para trabalhar comigo mas naquele modelo, né? Então, vamos fazer isso, você faz aquilo, né? E precisamos disso e não podemos aquilo e tal, né? Mas ao longo do tempo vi, por exemplo, que uma das pessoas e ficou claro para nós todos, né, que tinha uma necessidade, por exemplo, própria a gente chama de adquirir, né, de adquirir coisas, de segurança, né? E que um trabalho mais autônomo, um trabalho mais independente, muitas vezes que oscila, né? Não era algo que estava satisfazendo essa necessidade, né? Essa necessidade de segurança, de poder ter eh, recursos para adquirir coisas. Então, ficou claro por que não estava funcionando muito bem o relacionamento. Então, só poder ver para coisas que dentro de nós existem, que a gente consegue começar a nomear e ter linguagem para falar dessas coisas, ajuda bastante, né? Então, muita coisa mudou, né? Mudou, por exemplo, nas parcerias que a gente faz hoje com outras consultorias ou com outras pessoas. A gente gasta um tempo inicialmente para falar de acordos, de para a gente se expor um pouquinho, para a gente falar de expectativas, de motivações e poder dizer, bom, o que é o mínimo que a gente precisa, né? Porque nas relações nas quais eu tenho trabalhado profissionalmente, a gente precisa de muita confiança, segurança psicológica quando é em grupo e para poder ter esse espaço de conversar, a gente precisa poder se expor e dar esse espaço.
E às vezes, nessas conversas, nesses acordos, a gente percebe que tem coisas que não faziam parte do meu radar, né? É, por exemplo, essa necessidade de segurança, por exemplo, essa necessidade de planejamento, necessidades de... Não, tem gente que vai um pouco mais, não, vamos no flow, deixa, depois a gente conversa. Então, poder ter espaço para essas conversas no dia a dia do trabalho, algo muito diferente do que eu tinha antes, isso mudou. Poder ter linguagem, falar de que é que realmente nos motiva e não ter que fazer o que alguém mais disse que tem que ser feito sem pensar no que nos motiva, tem mudado bastante aí a maneira como estou no mundo hoje, né? Sim. Aí, te ouvindo aqui, eu tava percebendo, tem uma parceria, né, um escritório que é longa, tem uns 16 anos, e Uhum, quando ela começou, eu não tinha percepção da minha lente, e estava reproduzindo uma forma de trabalho na qual alguém tinha reproduzido comigo, né? uhum, uhum, E agora, nesse momento que a gente está justamente nesse ajuste de como trabalhar de uma outra forma, uma forma que chegou para mim, uhum, mas que não necessariamente a gente chegou no nosso trabalho, sabe? Assim, é muito interessante mudar. E eu estou vivendo esse processo, e todo dia é isso, né? É um exercício, é uma escolha yeah, diária de como implementar nesse trabalho essa percepção que para mim fez toda a diferença na minha vida, né? Então, como essa sim, parceria pode se transformar, né? Porque não é algo novo, para mim, pelo menos assim, fica mais simples, né? Se eu chego com alguém novo e aí já tem um outro discurso, pode ser que seja mais simples. Mas eu estou vivendo um processo que é justamente como eu pego essa relação e vou transformando ela. E eu acredito muito nesse processo de transformação das relações, né? Eu uhum, acho que isso, inclusive, que dá longevidade para elas, porque uhum, senão chega uma hora que aquilo perece, né? Porque já deu, já não fala mais comigo, já não fala mais com o outro, e a gente está nessa fase de como nos adaptarmos a o que a gente quer agora, uhum. sabe? É. É Então, porque é mais fácil, né, quando existe um modelo e a gente tem que seguir o modelo, do que quando a gente precisa escutar o outro e criar a partir daquilo que realmente está no nosso entorno agora, né? Então tem uma empresa parceira, tem a nossa empresa, tem o que cada um já construiu ao longo da vida e a partir daí o que a gente faz de uma outra maneira. Então, isso é mais difícil do que seguir um modelo que já existe. Não, vamos fazer isso assim, papapá, sempre funcionou, todo mundo faz, é assim que está provado. Então, eu acho que essa, pelo menos para mim, é muito interessante, né? Poder construir, poder desenvolver. Mas demora, não é tão rápido, você precisa estar atenta a outra pessoa, como você falou, você precisa dar espaço, reconhecer o outro, e muitas vezes isso não se encaixa com o meu mundo, com as minhas ideias, então a gente tem que negociar, a gente tem que se entender, e isso toma um tempo, mas os resultados, então, dos negócios e da vida são diferentes, são muito bom. sim. Bem, eu acho que a gente pode ir fechando por hoje, porque senão a gente fica conversando aqui a manhã inteira e indo Sim, e a ideia, né, para outro caminho, né? a gente fazer pequenas pérolas de sensibilização, né, de compartilhar um pouco, né, senão vai virar enfim, Sim, isso uma aí. coisa enorme. Então, obrigado, Fê, por mais uma Obrigada. troca, e eu espero que isso aqui possa reverberar em alguém. Se alguém quer vir para conversar um pouco mais, estamos abertos. Hum. Tchau, tchau.